Estamos de volta com a segunda parte do nosso módulo 7 da frente 3 de Química Orgânica do primeiro semestre. Acidez e basicidade de compostos orgânicos. E nós vamos agora ver três grandezas que servem para indicar a força dos ácidos. O grau de ionização, a constante de ionização e o pKa para os ácidos ou pKb para as bases. Aqui também ainda é uma revisão, uma introdução, porque esses conceitos são estudados lá na Fisicoquímica, no segundo semestre, quando a gente vai estudar equilíbrio iônico, de modo muito mais aprofundado, porque lá esse é o foco. Aqui eu falo os conceitos fundamentais que nós vamos precisar na química orgânica. Então, o que é grau de ionização? Se for um ácido, grau de dissociação, se for uma base, conceito que a gente aprende até lá na química geral mesmo, quando está estudando força de ácidos e bases. O grau de ionização é calculado da seguinte forma: você divide o número de partículas ionizadas ou dissociadas pelo número de partículas total, ou pelo número de partículas dissolvidas, que é a mesma coisa. Então, quando você dividir o número de partículas ionizadas ou dissociadas pelo número de partículas total, você tem o grau de ionização. Por exemplo, vamos imaginar que eu colocasse 100 moléculas de ácido clorídrico em água. Dessas 100 moléculas, 98 se ionizassem, já que o ácido clorídrico é um ácido muito forte. Aí, número de moléculas ou de partículas ionizadas, 98. Quantas partículas foram dissolvidas, foram colocadas na água? 100. 98 dividido por 100, 0,98. O grau de ionização é sempre um número menor do que 1. Por isso que geralmente ele é expresso em porcentagem. 0,98 seria 98%. Então o ácido clorídrico seria classificado como um ácido forte, ok? Outro exemplo, vamos imaginar aqui, estou chutando, que o ácido acético, que é um ácido orgânico, o ácido existente no vinagre, você coloca 100 moléculas de ácido acético dentro da água, vamos imaginar que 2 se ionizassem. Quantas moléculas se ionizaram? 2. Quantas eu coloquei dentro da água? 100. Quanto é o grau de ionização? 0,02. Em porcentagem, 2%. Seria um ácido fraco. Então, esse grau de ionização ele é representado em porcentagem. De 0 até 5% de ionização, o ácido é classificado como ácido fraco. De 5 até 50%, ele é classificado como um ácido moderado. E maior do que 50%, ele é classificado como um ácido forte. Então, a primeira grandeza que serve para indicar a força tanto dos ácidos como das bases é o grau de ionização, o alfa. De 0 até 5% é um ácido ou uma base fraco. De 5 até 50% é um ácido ou uma base moderados. E acima de 50% é um ácido ou uma base forte. O grau de ionização, você vai ver isso lá na Fisicoquímica, ele não é muito confiável porque ele só serve para indicar a força nas condições padrão, que é a temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atm e a concentração da solução de 1 mol por litro. Se você variar as concentrações, ou a temperatura, ou diluir a solução, tudo isso vai alterar o alfa. Então, mais confiável do que o alfa, que é o que geralmente vem na prova, para você comparar a acidez, é a constante de ionização, que a gente representa por Ka. Ok? Aqui eu estou pegando um ácido genérico, HX, ele vai se ionizar, ele vai doar um H+ para a água, que transforma em H3 ou mais. E depois que o H+ sai, você tem a base conjugada, que é o X-. A constante de ionização é a molaridade dos produtos sobre a molaridade dos reagentes, elevados aos seus respectivos coeficientes. Não inclui-se a água, porque a água é solvente. Aí o solvente não entra na expressão da constante, isso é fisicoquímica. Aí fica H3 ou mais, que eu posso representar simplificadamente por H+, X-, que é os produtos, dividido pelo reagente, que é HX. Para que serve essa constante de ionização do ácido, também chamada de Ka ou Ki? Quanto maior a constante de ionização, maior a concentração dos íons na solução. Quanto maior a concentração dos íons na solução, mais o ácido se ioniza e, portanto, mais forte ele é. Então, quanto maior a constante de ionização, maior a concentração dos íons na solução. Quanto maior a concentração dos íons na solução, mais o ácido se ionizou e, portanto, mais forte ele é. Entre dois ácidos, sem dúvida, o mais forte
é o que tiver a maior constante de ionização. A constante de ionização ela só varia com a temperatura. Então, numa mesma temperatura, pode comparar as constantes de ionização de 10 ácidos. Aquele que tiver a maior constante de ionização é o ácido mais forte. Aquele que tiver a menor constante de ionização é o ácido mais fraco. Por isso que a constante de ionização é muito utilizada para indicar a força dos ácidos. Quanto maior o valor da constante de ionização do ácido, mais forte será o ácido. O mesmo vale para a base, né? É lógico que o inverso é verdadeiro. Quanto menor o valor de Ka, mais fraco será o ácido. Para a base agora, imagine uma base MOH qualquer, que se dissocia produzindo, aqui tem um errinho, M+, e OH-. A constante de dissociação da base, que eu vou chamar de Kb, vai ser M+, veja que agora está correto, vezes OH- dividido por MOH. Quanto maior a constante de dissociação da base, mais a base se dissocia, maior a concentração dos íons na solução, mais forte é a base. Quanto maior o valor de Kb, mais forte será a base. Quanto menor o valor de Kb, mais fraca será a base. Esses valores, pessoal, de Ka e Kb, como nós estamos trabalhando, o nosso foco é química orgânica, em geral, como regra, os ácidos e as bases orgânicos são fracos. Como regra geral, ácidos e bases orgânicos são fracos. É lógico que tem exceção, mas como regra são fracos. Então os valores dessas constantes são muito pequenos. São potências de 10 negativas, 4 vezes 10 a menos 6, 4 vezes 10 a menos 13, 5 vezes 10 a menos 8, algo desse tipo. Então, às vezes, na prova, ao invés de dar esse valor da constante, que é muito pequena, a potência 10 negativa, lá na fisicoquímica eles criaram um conceito de pKa para o ácido e pKb para a base, que não tem nada a ver ainda com pH nem pOH, tá certo? É apenas um conceito matemático bem simples, fique tranquilo, não vai ficar nada difícil, apesar de ter um logaritmo aqui, o que interessa é o raciocínio. Como os valores de Ka e Kb são muito pequenos, que nós vamos estar trabalhando na química orgânica com ácidos e bases fracos, são potências negativas de 10, usa-se geralmente as definições de pKa. pKa é menos o logaritmo da constante de ionização. Menos o logaritmo é a mesma coisa que pKa ser o logaritmo do inverso da constante de ionização. É um conceito que eu gosto mais. Dizer que o pKa é o logaritmo do inverso da constante de ionização. Mesma coisa para o pKb. pKb é menos o logaritmo da constante de dissociação da base. Em outras palavras, o pKb é o logaritmo do inverso da constante. Alexandre, vai dificultar? Vai não. Só quero que você saiba uma coisa. Escuta. Quanto mais forte for o ácido, maior será a sua constante de ionização e menor será o pKa. Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Por quê, Alexandre? Porque o pKa foi definido como o logaritmo do inverso da constante. Então, se o ácido é forte, a constante de ionização é grande e o pKa é pequeno. O inverso é verdadeiro. Se o ácido é fraco, a sua constante é pequena e o pKa é grande. O mesmo vale para a base. Quanto mais forte a base, maior o Kb, menor o pKb. O inverso é verdadeiro. Quanto mais fraca a base, menor a constante e maior o pKb. Quanto menor o valor numérico de pKa, tanto mais forte será o ácido. Quanto menor o valor numérico de pKb, quanto mais forte será a base. Ok? Então está aqui um exemplo já da química orgânica para deixar isso bem claro para você. Nós temos o ácido etanóico, que é o ácido acético, e o ácido fórmico, que é o ácido metanóico. O ácido acético, a constante de ionização dele, Ka, é 1,79 vezes 10 a menos 5. Veja que são potências de 10 negativas. E o ácido fórmico, a constante de ionização dele é 1,69 vezes 10 a menos 4. Se você aplicar o logaritmo do inverso da constante, você encontra o pKa, que é 4,76 para o ácido acético e 3,71 para o ácido fórmico. Primeiro vamos olhar para a constante. Qual dos dois é mais forte, o ácido acético ou o ácido fórmico? O ácido fórmico. Por quê? 10 a menos 4 é maior do que 10 a menos 5. Quem tiver a maior constante de ionização é o ácido mais forte. Quem tiver a menor constante de ionização é o ácido mais fraco. Então a acidez aumenta do ácido acético para o ácido fórmico, do ácido etanóico para o ácido metanóico. Quanto maior a constante de ionização, que é a do ácido fórmico, mais forte é o ácido. Quanto menor a constante de ionização, mais fraco é o ácido, que é o ácido acético. Agora o pKa, veja que é o inverso. A constante, que era a menor, 10 a menos 5, ficou com o maior pKa, 4,76.
E a constante que era a maior, que era 10 a menos 4, ficou com o menor pKa, que é 3,71. Na prova, ou ele te dá as constantes, ou ele dá os pKa's, o que ele quiser. E você sabe interpretar. Agora, olhando para o pKa, quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Quanto maior o pKa, mais fraco é o ácido. Resumindo, quanto maior a constante de ionização, menor o pKa, maior a acidez. Isso está se referindo ao ácido fórmico. Quanto maior a constante de ionização, menor o pKa, maior a acidez. É o ácido mais forte. A mesma coisa vale para a base. Você tem aqui a amônia e a metilamina. A amônia e uma amina primária. O Kb da amônia é 1,9 vezes 10 a menos 5. E o Kb da metilamina é 1,4 vezes 10 a menos 4. 10 a menos 4 é maior do que 10 a menos 5. Quanto maior o Kb, mais forte é a base. A metilamina é uma base mais forte do que a amônia. Basicidade aumenta. Quanto menor o Kb, mais fraca é a base. A amônia é uma base mais fraca. Agora vamos para o pKb. Quem tinha a menor constante, vai ficar com o maior pKb, 4,75. Quem tinha a maior constante vai ficar com o menor pKb, 3,36. Pois em relação ao pKb, o que é que você tem que me dizer? Quem tiver o menor pKb é a base mais forte. Quem tiver o maior pKb é a base mais fraca. Olha o que está em azul, se referindo à metilamina ou metilamina. Quanto maior a constante de ionização da base, menor o pKb, maior a basicidade, em outras palavras, maior a força básica, ok? Então, com isso aí, com a revisão dos conceitos ácido e base de Arrhenius, Bronsted e Lewis, e falando agora das três grandezas que servem para indicar força, o grau de ionização, a constante de ionização e o pKa ou pKb, sendo que os mais importantes são Ka e pKa, Kb e pKb, porque são grandezas que só variam com a temperatura. Então, existem tabelas com as constantes de ionização de um monte de ácidos, ou com os pKa's de um monte de ácidos. E existem tabelas com o Kb de um monte de bases, ou com os pKb's de um monte de bases. E aí basta comparar entre eles e dizer qual é o mais forte ou qual é o mais fraco. Agora sim, vamos dar um pontapézinho inicial ainda nessa segunda parte, para os fatores que determinam a acidez em compostos orgânicos. Tem dois fatores principais que vão servir para a gente avaliar qual é o ácido mais forte ou mais fraco, qual é a base mais forte ou qual é a base mais fraca. A primeira é a natureza, no caso vamos começar a estudar a acidez, depois a basicidade. Para a acidez, o primeiro fator que determina a acidez é a natureza da ligação HX, em função da eletronegatividade. Vocês vão ver que quanto mais eletronegativo for esse X, mais ele atrai o par de elétrons da ligação covalente e mais facilmente esse hidrogênio sai na forma de próton H+. Mais forte será o ácido. Então essa é uma regra importante. A eletronegatividade é um fator importante, porque quando ela atrai muito essa ligação, ela facilita a saída do H+. E aí mais forte é o ácido. Só que tem outra coisa também. Tem um outro efeito que influencia também, além desse que tem que ser analisado, que é a eletronegatividade dessa ligação. Um conceito muito importante, muitas vezes é o que eu vou preferir, porque ele é determinante, é em relação à estabilidade dessa base conjugada. Isso aqui é um ácido, isso aqui é uma base conjugada. Conceito de Bronsted, quem doa H+, isso aqui recebe H+. São os efeitos que estabilizam essa base conjugada em relação ao seu ácido conjugado, tornando o conjugado uma base fraca. Se essa base for muito estável, ela tende a se formar. Se ela tende a se formar, esse H+ tende a sair facilmente. Então, o ácido forte, ele forma uma base conjugada muito estável. E aí, usando aquela regrinha, se o ácido é forte, a base é fraca. Uma base muito estável significa que ela quer ficar do jeito que ela está. Ela não quer doar o par de elétrons para voltar a ser o ácido de novo. Ok? Então, uma base muito estável é denominada uma base fraca. Por quê? Porque ela não quer mais doar o par de elétrons e voltar a ser o ácido conjugado. Ela quer ficar daquele jeito, ela é estável. Ok? Então, são dois fatores, a eletronegatividade e a estabilidade da base conjugada. Vamos ver agora alguns exemplos de comparação
da força ácida de compostos orgânicos. Vamos para o primeiro exemplo. O cara vai perguntar quem é mais ácido, o metano ou o metanol, um hidrocarboneto ou um álcool, ok? Ora, para ser ácido, ele tem que perder H+. Se ele perder o H+, ele libera H+, e forma aqui um carbânio, H3C-, que é o carbono com carga negativa. E aqui o álcool, se ele doar o H+, ele libera H+, e forma esse ânion, que é um alcóxido. O oxigênio vai ficar negativo. Aí vamos lá. Usando o primeiro conceito, quem é o mais ácido? É aquele que tiver uma ligação mais polar, né? Como o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, essa ligação OH é mais polar do que CH. Ele atrai mais o par de elétron do que o carbono. Então, por isso que ele é mais ácido, ele tem mais facilidade de liberar ou de libertar esse próton H+, ok? Então, usando a primeira explicação, o metanol é mais ácido do que o metano, porque essa ligação é mais polar, facilitando a saída do H+, ok? Segunda explicação, pela estabilidade da base conjugada. Aqui a carga negativa está no carbono, aqui a carga negativa está no oxigênio. Qual a base conjugada mais estável? É a do alcóxido, do metóxido. Por quê? Porque a carga negativa está no átomo mais eletronegativo. Quando a gente estuda estabilidade das bases conjugadas, a gente aprende isso, que a carga negativa, de preferência, deve estar sobre o átomo mais eletronegativo, enquanto a carga positiva deve estar, de preferência, sobre o átomo menos eletronegativo ou mais eletropositivo, como você queira. Então, o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. O oxigênio acomoda melhor uma carga negativa do que o carbono. Ele estabiliza melhor essa carga negativa. Se ele estabiliza melhor a carga negativa, ele é uma base que tende a se formar mais facilmente. É uma base mais fraca. Ele não tende desesperadamente a doar esse par de elétrons para o H+, para voltar a ser o metanol. Agora aqui não, é uma base mais forte, ok? Porque se o ácido é mais fraco, a base é mais forte. Se o ácido é mais forte, a base é mais fraca, comparativamente, ok? Então a acidez aumenta, um álcool é mais ácido do que um hidrocarboneto correspondente. Ok? Tá vendo como é legal? Estamos agora comparando força ácido-base de compostos orgânicos. Vamos ver mais um exemplo, agora de compostos da química geral, usando os conceitos que a gente está aprendendo aqui para explicar por que a gente aprende lá na química geral, quais são os hidrácidos fortes. HCl, HBr, HI. O HF é moderado. E os demais hidrácidos, como H2S, HCN, são fracos. Por que será que o HF é moderado e os outros são fortes? A explicação aqui não é pela eletronegatividade, porque se fosse pela eletronegatividade, ele deveria ser o mais forte. Porque o flúor é mais eletronegativo do que o cloro, que é mais eletronegativo do que o bromo, que é mais eletronegativo do que o iodo. A eletronegatividade na tabela periódica cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. A explicação é pela estabilidade da base conjugada. Pelo raio, o flúor é muito pequenininho, porque o raio cresce de cima para baixo. Como o flúor é muito pequenininho, ele não consegue dispersar a carga negativa. Aquela carga negativa fica concentrada. Então, esse ácido é um ácido fraco, que lá na química geral a gente classifica como moderado, de moderado para fraco. Se o ácido é fraco, a sua base conjugada é forte. É a base conjugada mais forte. A basicidade cresce aqui para as bases conjugadas. E a acidez cresce aqui para os ácidos de cima para baixo. Então o HF é o ácido mais fraco de todos, porque a sua base conjugada não é estável, é a menos estável de todas. A estabilidade cresce de cima para baixo, é a base menos estável de todas, por isso que é a base mais forte de todas. Esse fluoreto está desesperado para doar um par de elétrons e voltar a ser o HF. Ok? Uma base que quer doar muito esse par de elétrons é uma base forte, usando o conceito aí de Lewis. Doar um par de elétrons é o conceito de Lewis, base de Lewis. Já o HCl, o HBr e o HI, vai aumentando o raio. Cloro, bromo e iodo. Qual é a base mais estável de todas? Cloreto, brometo e iodeto. Iodeto, porque o iodeto é grandão. Como ele é grandão, ele espalha a carga negativa em toda a sua superfície. Ele se estabiliza muito bem. Então é a base mais estável. Se é a base mais estável, é a base que menos quer doar o seu par de elétrons. Porque ela quer ficar do jeito que está. É a base mais estável. É a base mais fraca. Que a força das bases cresce de baixo para cima.
Se é a base mais fraca, esse é o ácido mais forte. O HI é o ácido mais forte, é o que tende mais a doar esse H+, porque produz a base conjugada mais estável. A base conjugada mais estável é sempre a base mais fraca. Então está aqui a resposta. A estabilidade da base conjugada, que é a espécie X-, por dispersão de carga, torna a base de Bronsted-Lowry conjugada mais estável. A base mais estável será a mais fraca. Portanto, o ácido será o ácido mais forte. O iodeto é a base conjugada mais fraca, pois é a mais estável. É a que dispersa melhor a sua carga negativa, enquanto o HI é o ácido mais forte. Tá vendo? Então, no nosso segundo exemplo, nós usamos isso que a gente está aprendendo aqui na química orgânica para explicar por que é que o HF realmente é um ácido de moderado para fraco, enquanto o HCl, o HBr e o HI são ácidos fortes, são hidrácidos fortes, porque eles já têm um raio suficientemente grande para dispersar a carga negativa do cloreto, brometo e iodeto. Vamos para mais esse exemplo, terceiro exemplo, ácido fórmico. Nós temos aqui o ácido fórmico, sem se ionizar, ele tem ressonância. Ressonância também a gente estuda na química orgânica. O par de elétrons se deslocaliza para cá, e aí o par de elétrons da ligação π vem para cima desse oxigênio. Esse oxigênio que doou o par de elétrons, aqui tem um errinho, né? Que quando o par de elétrons vem para cá, aqui é uma dupla e aqui é uma ligação simples, ok? Então, corrija isso daí, ó. Quando o par de elétrons se deslocaliza para cá, aqui fica sendo uma ligação dupla. E aqui fica sendo uma ligação simples. Então, aqui fica sendo uma ligação dupla, o oxigênio com 3 ligações é um oxigênio positivo. E aqui fica sendo uma ligação simples, o oxigênio com uma ligação é um oxigênio negativo. Veja que quando tem essa ressonância, fica aqui uma estrutura de ressonância, que a gente chama de híbrido de ressonância, com separação de carga. O oxigênio ficou com a carga formal negativa e esse oxigênio ficou com a carga formal positiva. Sempre quem doa esse par de elétrons, vamos dizer assim, né, fica com a carga formal positiva, e quem recebe o par de elétrons na deslocalização fica com a carga formal negativa. Estrutura com separação de carga é uma estrutura pouco estável. Então, esse ácido fórmico, o ideal é que ele perda esse H+, para depois sofrer ressonância. Você vai ver por quê. Porque se ele sofrer ressonância tendo H+, ainda, ele vai ficar com um oxigênio positivo e um oxigênio negativo, separação de carga na mesma estrutura, isso não é bom. Agora vamos imaginar que ele perde o H+. O ácido fórmico, ou metanóico, vai se transformar no metanoato. Está ali o metanoato. Agora ele vai entrar em ressonância. O par de elétrons vem para cá, e esse par de elétrons vai para lá. Agora está certo. Ó. Quando o par de elétrons vem para cá, aqui fica sendo uma ligação dupla. E quando o par de elétrons vai para lá, aqui fica sendo uma ligação simples. Veja que não tem separação de carga. O oxigênio, ora é o de baixo que está com a carga negativa, ora é o de cima que está com a carga negativa. Na verdade, o híbrido de ressonância é uma mistura dessas duas formas canônicas de ressonância, onde a carga negativa está parcialmente distribuída entre o oxigênio de cima e o oxigênio de baixo. Essas estruturas aqui têm a mesma energia. Elas são equivalentes, com a mesma energia. Já essa estrutura aqui, essa tem menos energia, essa tem mais energia. Essa é mais estável, essa é menos estável. Já essas duas aqui elas são igualmente estáveis. Então, o ideal é que o ácido fórmico perca H+, para depois sofrer ressonância. A ressonância dele, depois que perder H+, gera estruturas canônicas mais estáveis do que a estrutura sem perder o H+, quando sofre ressonância. Aqui para o fenol, do mesmo jeito o fenol. Fenol é um composto ácido. Os fenóis, eles tendem a perder H+. Você vai ver por quê. Ó. Se você fizer ressonância do fenol sem perder o H+, olha o que é que acontece. Ó. O par de elétrons vem para cá, vai transformar uma ligação dupla. O oxigênio vai ficar positivo. Quando o par de elétrons vier para cá, essa dupla tem que vir para cima desse oxigênio aqui, porque senão o carbono vai ficar com 5 ligações, não pode. Então o oxigênio vai ficar positivo e esse carbono vai ficar negativo. Quando a gente estuda em ressonância, lá no primeiro módulo de química orgânica, reações orgânicas, no primeiro módulo do segundo semestre, você vai ver isso detalhadamente. Quem quiser pode adiantar, porque esse módulo é até independente dos outros. É bom aprender logo essa parte de introdução a reações orgânicas. Aí esse par de elétrons vem para cá, ó, e aí o par de elétrons daqui vem para cá. Estava na posição orto em relação à hidroxila, agora está na posição para. E a brincadeirinha ia continuar. O par de elétrons ia vir para cá e esse par de elétrons vai para cá. Vai ficar agora na posição orto de novo. Tanto é que tem etc. Já é uma quarta estrutura de ressonância. E vai ter 5, porque depois que o par de elétrons estiver aqui, ó, lá na quarta estrutura, ele vem para cá e o par de elétrons sobe
para restituir uma estrutura muito parecida com essa. Então são 5 estruturas de ressonância que dá para fazer. A carga negativa fica na posição orto, para orto, e a primeira e a quinta estrutura não tem carga parcial. As estruturas mais estáveis seriam a primeira e a quinta, que não tem carga formal. Essas que têm carga formal e ainda mais separação de carga, não é bom. Estruturas com separação de carga. Na mesma estrutura tem uma carga negativa e uma carga positiva. E com coisas ruins, o oxigênio com a carga positiva e o carbono com a carga negativa, nenhum acomodaria muito bem isso daí. Ok? Já se você liberar o H+, por isso que o fenol é um composto que tem uma boa acidez, isso relativamente aos compostos orgânicos, né? Então, você tem aqui, depois que sair o H+, o par de elétrons vem para cá e o par de elétrons vem para cá. Aqui agora ficou uma ligação dupla, tá faltando aqui a ligação dupla, que o par de elétrons veio para cá. E aí agora tem a carga negativa na posição orto, que depois vai para a posição para, depois volta para a posição orto e depois volta para o oxigênio negativo, que também tem uma ligação dupla. Então veja que nesses ácidos, no ácido fórmico, nos fenóis, eles são compostos relativamente, né, que têm uma boa acidez. Por quê? Porque quando libera H+, eles originam estruturas de ressonância sem separação de carga. E as estruturas de ressonância sem separação de carga são mais estáveis do que as estruturas de ressonância com separação de carga. Então não esqueça de colocar aqui uma dupla ligação depois que o par de elétrons vem para cá. Ok? Então, avançando. E aí a gente chega numa conclusão para finalizar essa segunda parte. O ácido metanóico é mais ácido do que o fenol. Como é que você consegue comparar, Alexandre? Você mostrou que todos os dois têm uma tendência a liberar H+, formando metanoato, que sofre ressonância, produzindo estruturas de ressonância com mesma energia, e formando aqui um fenóxido, que depois que ele perde H+, produz estruturas de ressonância, aqui tem a dupla ligação, onde não tem separação de carga, nem aqui tem, nem aqui tem. Como é que você consegue dizer, Alexandre, que em relação aos dois, um ácido carboxílico, ácido metanóico, está sendo mais ácido do que um fenol? Porque aqui a carga negativa, ela fica no oxigênio, que é um átomo mais eletronegativo. E aqui a carga negativa, quando ela entra em ressonância, ela fica no carbono, que não é um átomo mais eletronegativo. Então o oxigênio acomoda melhor a carga negativa do que o carbono. Então o ácido metanóico, que origina o metanoato, é mais ácido que o fenol, que origina o fenóxido, depois que ele se ioniza, porque os dois átomos de oxigênio, esse de baixo ou esse de cima, acomodam melhor a carga negativa que os átomos de carbono da posição orto, da posição para, da posição orto, do anel benzênico. Prova disso, se você pegar uma tabela e for procurar a constante de ionização do ácido metanóico, é 1,8 vezes 10 a menos 4, isso do ácido metanóico. E do ácido do hidroxibenzeno, que é o fenol, é 6,5 vezes 10 a menos 5. 10 a menos 4 é maior do que 10 a menos 5. Quem tem a maior constante de ionização é o ácido mais forte. Então o ácido metanóico é um ácido mais forte do que o fenol, né, que é um ácido mais fraco, porque a constante de ionização é menor. Então, qual é a explicação para isso? Quando os dois se ionizam, no caso do ácido metanóico, a carga formal, a carga negativa, vai ficar no oxigênio, que é um átomo mais eletronegativo. E quando o fenol se ioniza, né, a carga negativa vai se dispersar também pelo carbono, que é um átomo menos eletronegativo do que o oxigênio. Então, isso não é bom. O ideal é que a carga negativa esteja sobre o átomo mais eletronegativo. Ok. Finalizamos aí a segunda parte, aprendendo coisas importantes, e nós vamos já iniciar a terceira parte, onde aí sim a gente entra definitivamente nos fatores que influenciam na acidez e basicidade de compostos orgânicos, porque vamos ver o que é que o efeito indutivo, doador, o efeito indutivo retirador, efeito mesomérico doador, efeito mesomérico retirador, influencia na acidez e na basicidade, ok? Daqui a pouco.